Olá a todos, seguindo em frente com o nosso de Kitur Hanruch, a gente está aprendendo sobre a proibição de Otsa'ah, de tirar de uma propriedade para outra no Shabat. Traz aqui o Kitur Hanruch na terceira alahá. Netilat hafetz mimakom sheu munach nikret akira, venachaf hafetz nikret anachá. Na movimentação de um objeto, a gente tem duas etapas. Tem a etapa em que a pessoa tira isso do chão, isso é chamado de akira, a pessoa está arrancando isso do chão, e quando ele coloca na outra propriedade, isso é chamado de anachá, de apoiar, de colocar alguma coisa. A proibição de transportar alguma coisa não é só levar de um lado para o outro, e sim tirar de uma propriedade e colocar na outra. Então, digamos assim, se a pessoa ele está dentro de casa e ele está carregando alguma coisa, ele está com um sidur na mão e a pessoa sai para a rua, enquanto ele não parou na rua, enquanto a pessoa não parar, ou pelo menos ficar de pé, não precisa colocar o sidur no chão, mas enquanto ele não parar na rua, ele só fez metade da melachá, ele só fez a parte de tirar do Reshut Rabim, de tirar da propriedade particular, mas ele ainda não colocou no Reshut Rabim, ele não fez o trabalho inteiro no Shabat, então a proibição não é uma proibição da Torá, tem uma certa discussão se é uma proibição da Torá, metade da melachá, ou se é uma proibição somente de Rabanan. De qualquer jeito não se pode fazer isso, mas se a pessoa fez isso, ele saiu de casa com um objeto na mão e ele ainda não parou na rua, ele ainda não terminou a melachá. Por isso traz alguns posquinhos, o que acontece, a pessoa está andando na rua, saiu de casa, estava indo para a sinagoga, para algum lugar, e de repente ele percebe que tem alguma coisa no bolso. Ele percebe que ele estava carregando no bolso um pano ou alguma coisa assim, um papel ou algo do tipo. O que acontece nessa situação? O que a pessoa deve fazer? Então os posquim escrevem que nessa situação ele não deve parar, ele deve voltar diretamente para o lugar de onde ele saiu ou entrar em um Reshut Yachid. Por quê? O que acontece aqui? A pessoa que tirou um objeto do Reshut Yachid, tirou um objeto de casa, estava com alguma coisa no bolso, estava com um relógio no bolso, com um óculos no bolso, algo do tipo. Ele tirou de casa, ou seja, ele fez a primeira parte do trabalho. Ele fez a primeira parte da melachá, que é tirar do Reshut Yachid, tirar da propriedade particular. Mesmo que ele foi para a rua, enquanto ele não parar na rua, enquanto ele não ficar de pé na rua, nem que seja de pé para conversar com alguém, de pé para descansar um pouquinho, de pé porque o farol está vermelho, se ele ficou de pé em algum momento, então ele colocou esse objeto na rua, ele fez a melachá inteira. Mas enquanto ele não fez isso, se ele saiu de casa e foi andando direto para a sinagoga, enquanto ele não parar, ele não terminou a melachá. Então, nesse caso, quando ele percebe que ele tem alguma coisa no bolso, que ele tirou de casa sem querer, e ele ainda não parou na rua, ele deve continuar andando sem parar até chegar no outro Reshut Yachid, até chegar na outra propriedade particular, porque ele não vai ter feito a melachá completa, embora seja proibido fazer metade de uma melachá também, mas pelo menos ele não vai ter feito uma melachá inteira. גם הקירה בלא הנחה או הנחה בלא קירה אסור לעשותה, certo? Aqui traz o Kitur Hanruch que tanto metade da melachá também é proibido de fazer, é proibido tirar do Reshut Yachid, mesmo que você não coloca no Reshut Rabim, e é proibido colocar em algum Reshut, mesmo que você não tirou. Ou seja, mesmo que eu faço em duas pessoas, alguém que está na rua me estica alguma coisa na rua, pega um objeto que está na rua e estica na minha mão, então essa pessoa tirou da rua, mas ainda não colocou dentro de casa, não colocou na propriedade particular, eu não posso pegar da mão dele e colocar no chão, porque mesmo que eu fiz só metade da melachá, ainda assim é proibido. Velachen, asur leiser sheiten lagoi, eze chefetz leado, sheyotzeu mereshut yachid reshut rabim, o lekar mitzkeiser, lo sebazeh et akira, elagoi beatzmo ikach et hachefetz. Então, por exemplo, se tem alguém não judeu na casa da pessoa, que ele não tem obrigação de cumprir o Shabat, ele não tem problema de tirar coisas de casa para a rua, eu não posso entregar para ele uma coisa e falar, olha, leva ali na esquina, leva para alguém. Por quê? Porque na hora que eu pego isso e entrego na mão dele e falo, leva para alguém, na hora que eu levantei do chão com a intenção de tirar de casa, eu estou fazendo a akira, eu estou fazendo a primeira metade da melachá. Eu estou fazendo a parte de tirar do chão da propriedade particular. E na hora que eu entrego no goi, entrego para o goi e falo, olha, leva ali para a esquina, leva para a sinagoga para mim, ou algo do tipo, o goi está fazendo o fim, ele está fazendo a segunda parte, então eu fiz a primeira metade. Por isso, nesse caso, quando eu quero pedir para ele levar alguma coisa, nas situações em que é permitido pedir para ele levar alguma coisa na rua, eu tenho que falar para ele, olha, pega você e leva, e não entregar isso na mão dele. Mais frente a gente vai ter um capítulo inteiro sobre o que é permitido pedir para alguém não judeu fazer no Shabat.
וכן כשמביא הגוי איזה חפץ לא יקחהו ישראל מידו, כי בזה עושה ישראל את ההנחה, אלא הגוי בעצמו יניח את החפץ. Assim também, se um goi traz alguma coisa na casa da pessoa do Shabat, certo? Teve uma entrega de alguma compra, de alguma pessoa alguma coisa que a pessoa está recebendo justamente no Shabat, sexta-feira à noite ou no sábado, por algum motivo, chegou uma entrega de uma compra que você fez faz tempo, e o goi trouxe isso na rua, carregou isso na rua, você tem que falar para ele, olha, coloca aí, coloca você no chão e não pegar da mão dele, porque se você pega da mão dele, ele fez a primeira parte, ele tirou da rua, da propriedade pública, e você está colocando na propriedade particular. Então tem que deixar ele mesmo colocar. וצריכים להיזהר בזה, בתינוק שהגויה נושאת אותו לבית הכנסת למול, שתיקח בעצמה את התינוק בבית, ובבואן לחצר, ובעזרת בית הכנסת, תניחהו ותיקחהו ישראלית. Por isso traz o Kitzur Shulchan Aruch, o que acontece quando tem um Brit Milá no Shabat. Se tem um Brit Milá no Shabat, e o costume local é fazer o Brit Milá na sinagoga, então tem que levar a criança até a sinagoga. Agora, como você leva a criança até a sinagoga no Shabat? A priori, se não tem Eruv, não tem a cidade, não tem aquela coisa que conecta todas as casas do lugar para poder carregar na rua, é proibido carregar a criança, do mesmo jeito que eu não posso carregar um objeto, eu não posso carregar uma criança. Então, o que se fazia é que se pedia para um goi levar a criança para a sinagoga, o goi carregava para lá. Agora, nesse caso, eu falo que quando o goi tirou a criança de casa e levou até a sinagoga, então ele tirou de uma propriedade, na hora que tem que colocar na outra propriedade, tem que colocar na sinagoga, os pais ou qualquer outra pessoa que está na sinagoga, não pode pegar diretamente da mão do goi a criança, porque se pegar diretamente da mão dele, o goi fez a akira, fez a tirada de um reshuto, de uma propriedade, e a pessoa que recebeu fez a anachá, fez a segunda metade. Por isso, nesse caso, tem que pedir para o goi colocar a criança em algum lugar, em algum colchão, em alguma cadeira, o que seja. Aí esse goi que não tem obrigação de cumprir o Shabat, ele fez todo o processo, do começo até o fim, e aí vai poder pegar a criança, mas não pegar a criança diretamente da mão dele.